Salmo de Davi, número 23, diz assim a palavra do Senhor. Depois da leitura bíblica, permaneça com a sua Bíblia aberta para você poder acompanhar comigo e também se deleitar naquilo que Deus aqui nos mostra na sua palavra. Diz assim o texto: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meu Deus, queremos te pedir nesse momento, mais uma vez, ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra. Reconhecemos, Senhor, a nossa fraqueza, e é por isso que te pedimos, tenhas misericórdia de nós, fala ao nosso coração, dar-nos a direção, o consolo, a correção que precisamos da Tua parte. Eu te peço assim, e sei que Tu farás bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de refletir com vocês sobre a bondade que nós precisamos. Todos nós aqui, nessa existência, precisamos da bondade, e uma bondade que vem de Deus. Deus, Ele estabeleceu o tempo como o encarregado dele para nos revelar a sua bondade. Eu não sei se você já passou por aquela situação extremamente difícil, onde você pensou em parar tudo e desistir. Um momento em que você não tinha muitas expectativas em relação ao futuro. Um momento em que a alma se vê em confusão e a gente fica meio que perdido, querendo tomar decisões, muitas vezes precipitadas. E o que acontece? Passa-se o tempo, e quando aquela situação é resolvida ou é amenizada, Deus nos faz olhar para trás, olhar para o futuro, para o tempo que passou, e Ele nos mostra, irmãos, o quanto Ele foi bom para conosco. É por isso que dizemos que Deus, Ele estabeleceu o tempo como o encarregado de revelar para nós a bondade dEle. E se você talvez nesse momento esteja nessa situação difícil, de aflição, e não consegue ver a bondade de Deus na sua vida, eu digo para você, aguarde um pouco mais. Porque depois você vai olhar para trás e você vai perceber que Deus estava a todo momento revelando aquilo que Ele sempre foi e sempre será, o Deus bom. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus é bom em todo o tempo, porque não sabemos o que virá no dia de amanhã. Precisamos saber que Deus é bom quando a enfermidade chega à nossa vida, quando a catástrofe toca a nossa família, quando os entes queridos, irmãos, estão numa situação muito difícil. Nós precisamos lembrar ao nosso coração, Deus é bom. Isso me faz lembrar a história de Jó. Irmãos, Jó, homem temente a Deus, que se livrava do mal, homem que era um verdadeiro sacerdote do seu lar, que cuidava bem do seu lar, que dava bom testemunho, Deus lhe permitiu enfrentar uma grande prova. E vocês sabem muito bem o que foi que aconteceu. Jó perde a sua saúde, Jó perde os seus filhos, Jó perde os seus bens, mas Jó não perdeu a convicção de que o Deus a quem ele servia é o Deus bom. É o Deus que em todo momento e em todas as circunstâncias que nós venhamos a passar, Ele permanece o mesmo, o Deus cheio de misericórdia, o Deus bondoso que Ele é. E nós precisamos aprender isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe quais notícias amanhã, na segunda-feira, iremos receber e como o nosso coração vai encarar aquilo que nós iremos ouvir. Não sabemos se a nossa saúde vai permanecer assim, como estar agora muito bem por todo o tempo. E nós precisamos entender que Deus, seja na saúde ou na enfermidade, seja na riqueza ou na pobreza, Ele é bom.
a doença, um acidente, uma perda, quem sabe uma crise financeira, pode nos fazer duvidar muito bem disso, irmãos, porque nós somos humanos. E é certo o nosso coração questionar no momento de dor: onde Deus está? Onde é que tu estás, Senhor? Onde é que está a tua bondade quando tudo que me cerca é tristeza, dor e aflição? O salmista Davi, irmãos, expressa a bondade de Deus aqui no Salmo 23. Esse salmo foi escrito por Davi. E Davi, trazendo toda a carga de experiência que ele teve na sua vida, como um pastor de ovelha, como alguém bem hospitaleiro, ele vai expressar aqui nesse salmo e na sua poesia a bondade do Senhor. O Salmo 23, ele é classificado, irmãos, como um salmo de confiança no cuidado de Deus. É um salmo que quando a nossa alma está desconfiando de que Deus pode estar agindo em nosso benefício, nós lemos ele e ele nos lembra, irmãos, que Deus é o Deus que cuida da nossa vida. Duas imagens são utilizadas por Davi para expressar essa bondade de Deus. A primeira delas é a imagem muito conhecida de Davi, a imagem de um pastor. Vocês devem lembrar que quando o profeta foi ungir um novo rei, buscar um novo rei para Israel, e chegou na casa de Jessé, estava Davi cuidando das ovelhas. Os irmãos de Davi aparentemente apresentavam-se, como os escolhidos para reinar sobre o seu povo, mas era o Davi, simplesinho, cuidador de ovelha, menino pequeno, que estava lá cuidando das ovelhas. Irmãos, Davi, como cuidador de ovelhas, percebeu muitas coisas que existiam entre ele como pastor e as ovelhas, de maneira que ele usa essa sua experiência de vida para nos dizer o que é que Deus faz com o seu povo, o que é que Deus faz conosco. E ele usa a imagem do pastor para mostrar como o pastor que cuida da nossa vida é atencioso em nos dar aquilo que precisamos para sobreviver, em nos guiar retamente, em cuidar, irmãos, das aflições que passam dentro do nosso coração. Mas eu sei que normalmente a gente costuma ler o Salmo 23 e achar que ele é o Salmo do pastor. Mas existe outra imagem aqui que ele utiliza, que é a imagem do hospedeiro. Um hóspede, ou seja, do hospedeiro não, do anfitrião que recebe o hóspede em sua casa. Ele usa a imagem do anfitrião para dizer que Deus é aquele que traz para dentro da sua casa e monta lá um banquete de alegria para que os seus hóspedes celebrem na casa dele as vitórias que Deus dá. É com essas duas imagens que Davi nos mostra o Deus cuidador, o Deus que cuida da minha vida e que cuida da sua vida. De que forma, então, irmãos, olhando para esse salmo, nós podemos ver a bondade de Deus para conosco? De que forma nós podemos, olhando para essas imagens que essa poesia aqui nos revela, ouvir a voz de Deus nos dizendo: eu sou bom e você precisa confiar em mim. Meus irmãos, Davi, ele nos mostra a bondade de Deus de 4 formas que eu gostaria que você atentasse comigo. Primeiramente, a bondade de Deus, irmãos, supre nossas necessidades. Davi vai nos mostrar o Deus que se preocupa com as nossas necessidades e aquilo que nós necessitamos para sobreviver. Este Deus, ele revela a sua bondade suprindo o que nós necessitamos para sobreviver. Antes que você ache que você precisa de um carro melhor, de uma casa melhor, de uma roupa melhor, você não precisa disso para sobreviver. Você precisa de comida. Você precisa de pão e de água. Porque você pode ter todas essas coisas, mas sem pão e água, você não tem como sobreviver. Essas são as nossas necessidades. E Davi está dizendo aqui que Deus, ele supre estas necessidades. Será que temos nessa vida, irmãos, alguma necessidade que Deus não se preocupa? Alguma necessidade que Deus faz vista grossa e diz: não, isso aí eu não vou me preocupar, eu tenho tanta coisa para me preocupar, isso aí eu não vou me preocupar. Eu quero dizer a você que claro que não, irmãos. Ele contempla tudo o que nós necessitamos e Ele vai suprir aquilo que nós necessitamos para viver aqui nessa existência.
Aqueles que são filhos de Deus, que são ovelhas do bom pastor, irmãos, eles podem descansar o seu coração com essa certeza. O salmista, ele expressa isso dizendo o seguinte no versículo 1, observe na sua Bíblia. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu queria que você entrasse por um instante na mente de Davi. Davi, como bom pastor, ele via quando a ovelha estava ali, dando sinais de que necessitava de grama e necessitava de água. E Davi, como bom pastor, percebendo a necessidade da ovelha, ele guiava então a ovelha aos pastos verdejantes, onde a ovelha comia aqueles pastos e assim saciava a sua necessidade. Davi, como bom pastor, ele não ficava dormindo diante das necessidades, da fome das suas ovelhas. Muito pelo contrário, ele ficava atento para perceber o momento certo de levar a ovelha para comer o pasto. E Davi, então, olha para Deus, e percebendo isso que ele fazia na sua atividade, ele percebe que Deus também é um pastor que conhece as necessidades da sua ovelha. Ele não vai deixar faltar aquilo que a ovelha necessita. Ele não vai deixar faltar aquilo que nós precisamos para sobreviver. Ele não vai deixar faltar para você, que é uma filha e um filho dele, aquilo que você necessita para sobreviver. Lembre-se disso. Isso é necessidade. É verdade que às vezes a gente se dirige a Deus com caprichos, que são bem diferentes disso. Eu lembro, de uma vez, em uma experiência bem traumática para mim, em que eu cheguei de Macaparana, estava tirando lá as coisas de dentro do carro, as malas, e quando eu tirei um cacho de banana, que eu trago do interior. E quando eu tirei aquele cacho, passa uma senhorinha e me deu uma ajudinha, eu preciso de algo para comer e tal. Aí eu peguei a banana imediatamente, eu disse, pronto, vou abençoar essa mulher agora, porque ela vai comer uma banana boa. Aí dei uma palma de banana à mulher, a mulher olhou para mim e disse, eu não sou macaco. Ela disse isso, sabe por quê, irmãos? Porque ela tem um capricho. Porque se ela necessitasse realmente, a preocupação dela era em agradecer e dizer, muito obrigado, porque o meu estômago tem fome. Irmãos, necessidade é uma coisa, capricho é outra. Às vezes, irmãos, capricho é aquele tipo de coisa. Eu só como a linguiça se for Aurora, eu não como Sadia. Isso é capricho. Se você tem necessidade, você vai comer o que tiver na mesa. E o que Deus vai dar a você é o que você precisa para sobreviver. Meus irmãos, o bom pastor conhece as necessidades da ovelha. Davi está dizendo aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Veja se hoje faltou ar para você. Em algum momento você se sentiu sem ar aí, sem oxigênio. Você não sentiu, sabe por quê? Porque o oxigênio é o que você necessita para sobreviver. E o bom pastor não vai permitir que isso falte para você. Ele vai dar em abundância aqui na criação. Em quais necessidades, meus irmãos, nós podemos aguardar o cuidado de Deus? Em quais necessidades nós podemos manter o nosso coração firme de que Deus vai suprir essas necessidades? Primeiramente, podemos confiar que Deus supre o que nós precisamos para o corpo. E aí Davi, na continuação, no versículo 2 e 3, ele nos mostra, irmãos, que o bom pastor, ele dá grama à ovelha. Se você nunca ouviu uma ovelhinha, a ovelhinha gosta de comer grama, o pasto. E ele diz que o pastor, ele guia as águas de descanso. Veja o que diz o versículo 2 e 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Davi está dizendo, o bom pastor faz como eu fiz. Pega a ovelhinha, vê o pasto mais verdinho que tem, coloca ela no meio do pasto e diz, olha, pode se debruçar aí. Você agora vai saciar o seu estômago. Você agora vai se deleitar em comer desses pastos que eu preparei para você. Ele usa aqui a imagem das águas de descanso. O que são essas águas de descanso? As águas onde a ovelhinha vai
relaxar, porque vai ter a sua sede saciada. Aqui o salmista está se referindo ao cuidado de Deus em relação ao nosso corpo. Como ovelhas de Deus, irmãos, Deus cuida do nosso corpo, nos dando o que o nosso corpo necessita. Se você está preocupado, porque talvez você ache que vá morrer, porque não vai ter o que comer e o que beber, eu quero lhe dizer que aqui tem uma promessa de Deus para você, e é Ele quem cuida da sua vida. Não vai te faltar. Exerça a sua fé. Esteja num relacionamento com Ele. Meus irmãos, além disso, Ele nos mostra aqui uma outra necessidade, que Deus, Ele manifesta o seu cuidado. Nós podemos confiar que Deus também, Ele supre o que nós precisamos para a alma. E aí, no versículo 3, Ele diz assim, na parte A: refrigera-me a alma. Aqui Davi agora está falando de quê, irmãos? Do homem interior. A ovelhinha com sede e com fome fica confusa e aflita, fica preocupada, fica com a alma, com a cabeça quente, como nós dizemos, né? Preocupada. Mas, irmãos, quando o bom pastor cuida da ovelha, a alma da ovelha, ela é refrigerada. Eu quero lhe dizer uma coisa: descanse o coração. A maior prova que você pode dar de que você está dentro do rebanho de Deus é descansando o seu coração. Porque no rebanho de Deus você tem um pastor que cuida da sua vida. Você tem um Deus que sabe o que é que você necessita. A palavra do Senhor diz que você não precisa nem ensinar a Ele, porque Ele já conhece as suas necessidades antes que você peça a Ele. Ele é como aquela mãe que já sabe a hora de dar comida ao seu filho. O filho não precisa nem falar, a mãe já está lá. Ela é previdente, irmãos. Ela vai adiante. Assim também é Deus como o pastor da ovelha. A ovelha pode refrigerar a sua alma, porque nós podemos ver tudo ruir ao nosso redor. Nós podemos olhar para a economia e ficar preocupados. Nós podemos olhar para a conjuntura financeira no nosso lar, da nossa família e ficarmos preocupados. Mas, irmãos, quando temos Deus como pastor e a bondade dele está sobre nós, nós refrigeramos a nossa alma. Porque Ele faz com que a nossa alma descanse. Porque Ele faz com que a gente logo mais chegue na nossa cama, baixemos a cabeça no travesseiro e de fato durmamos. Como diz Davi, deito e logo pego no sono, porque Tu estás comigo, Senhor. Ele não diz deito e me demoro para pegar no sono. Ele deita e pega no sono porque a sua alma está refrigerada. Porque o amanhã está nas mãos de Deus. Porque o presente está nas mãos de Deus. Porque quem cuida da vida dele não é ele, é Deus quem cuida. Meus queridos irmãos, vocês estão satisfeitos com aquilo que Deus tem dado a vocês? Vocês estão satisfeitos com o que Deus tem suprido na vida de vocês? A bondade de Deus, irmãos, não deixa que nos falte o que nós necessitamos para sobreviver e viver tranquilo. É por isso, irmãos, que é tão abominável a murmuração. Porque a murmuração é olhar para Deus e dizer assim: Senhor, isso não é necessário para a minha existência. É querer ensinar a Deus a cuidar da nossa vida. Meus irmãos, não é essa relação que a ovelha tem com Deus. A relação que a ovelha tem com Deus é: Senhor, Tu és o meu pastor, Tu me guias, Tu sabes o que eu necessito e tudo o que eu tenho eu Te agradeço. Porque o que eu não tenho é o que eu não necessito. Mas às vezes a gente está insatisfeito com o que Deus tem nos dado e nos queixando por não termos aquilo que Deus não quis nos dar. Meus irmãos, vigiemos o nosso coração. Deus é bom em todo o tempo. A bondade dele está sobre a nossa vida e Ele vai dar à nossa vida tudo o que nós necessitamos. O salmista ainda continua nos mostrando outra forma pela qual nós podemos ver a bondade de Deus agindo em nosso favor. Primeiramente, através dessa imagem do pastor, ele nos mostra que Deus, Ele supre as nossas necessidades. Isso é manifestação da bondade de Deus.
Mas em seguida, ele nos mostra que a bondade de Deus também, ainda dentro dessa imagem do pastor, orienta nossa vida no caminho da justiça. No versículo 3, ele vai deixar isso claro para a gente. E eu queria, antes de olhar mais atentamente, fazer uma pergunta ao seu coração. Onde você tem encontrado o caminho reto para a sua vida? Onde é que você tem buscado orientação para guiar a sua vida? Eu quero que você entenda uma coisa que o salmista vai nos mostrar aqui. Aqueles que estão dentro do redil de Deus, que são ovelhas de Deus, eles são guiados pelo bom pastor, de maneira que eles confiam na retidão do bom pastor, porque o bom pastor vai guiar a ovelha no caminho reto. E Davi vai expressar isso na sua poesia dizendo o seguinte, versículo 3, ele diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. O que são veredas? Caminhos. Ou seja, Deus como pastor vai à frente, as ovelhas vão atrás e as ovelhas vão seguindo os passos do pastor e dizendo: meu pastor está me levando no melhor caminho, que ele chama aqui do caminho da justiça. Não uma justiça social, criada pelos homens, mas uma justiça que vem do próprio Deus, do ser de Deus, da natureza de Deus, porque o bom pastor a quem servimos, ele vai à frente de nós, e ele vai dizendo a mim, Leonardo, Maria, João, Mirelle, sigam-me, porque os meus caminhos são caminhos retos. Meus queridos irmãos, como sabemos então que Deus ele nos conduz pelo caminho dessa justiça, dessa retidão? O salmista ele vai nos mostrar a razão disso, ainda no versículo 3, observe na sua Bíblia. Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui está a razão pela qual Deus vai conduzir o seu povo, vai nos conduzir no caminho da justiça, porque Deus colocou o seu nome em nós. Voltando um pouco na história da redenção, Israel, irmãos, carregava o nome de Deus. Israel era a nação escolhida pelo Senhor, a nação que seria luz para aqueles que estão nas trevas. De maneira que o viver de Israel, seja civilmente, religiosamente, evidenciavam quem Deus é. Esse era o plano de Deus, esse era o projeto de Deus. De modo que Israel carregava o nome de Deus, porque quando o povo visse a conduta de Israel, perceberiam que o que eles estavam fazendo era o próprio Deus fazendo. É por isso que Davi, aqui na sua poesia, diz que por amor do seu nome, porque quando Deus olha para o seu povo, quando Deus olha para as suas ovelhas, Deus vê nas suas ovelhas um compromisso muito sério. E eu queria que você entendesse uma coisa: você é cristão, você sabe o que significa isso. Jesus chamou você, Deus colocou em você o nome de cristão, e por amor a este nome, Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir, porque você carrega o nome de Deus. Meus queridos irmãos, assim como um filho carrega o nome dos seus pais, a igreja também carrega o nome de Deus. Como é bom quando nossos filhos são elogiados, né? Indiretamente é um elogio para nós. Quando chegam e dizem assim: como seu filho é educado, né? A gente fica todo fofo, né? Pelo menos lá em casa é assim que funciona. Eu acho que com vocês também deve ser assim. Por quê? Porque os filhos levam o nosso nome. Os filhos levam o nosso nome. Mas também é muito vergonhoso quando alguém fala mal dos nossos filhos. A gente não gosta, né? Mas sabe por que a gente não gosta? Não é porque eles têm a responsabilidade em si. É porque ali tem uma parte de nós. E ali, por ter uma parte de nós ali, aquilo nos toca. Aquilo nos dói, né? Meus irmãos, Deus olha assim para a igreja. Todas as vezes que você envergonha a Deus, Deus se entristece, Deus é tocado. Sabe por quê? Porque você leva o nome de Deus. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, escute a voz do pastor, porque pela bondade dele, ele lhe guia na justiça.
E se você ouvir a voz do pastor, você vai se conduzir retamente, de maneira que olharão para a tua vida, lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá no meio da igreja, lá onde você tiver o que fazer essa semana, olharão e verão lá o nome de Deus na tua vida, e Deus se alegrará de você. O Deus que morreu por você, o Deus que te salvou, ficará contente em ver em você o nome dele sendo glorificado. Meus queridos irmãos, será que temos ouvido a voz do bom pastor nas escolhas que nós fazemos? A vida é tão corrida, irmãos, a gente precisa estar tomando decisões o tempo todo. Talvez alguns de vocês aí estejam se sustentando para não entrar no WhatsApp para dar uma resposta agora à noite, tão urgente. E a gente fica com o meu mundo de decisões para tomar, que na verdade muitas vezes nos falta tempo para orar e pensar um pouco mais. Você quer ver uma tortura para a nossa geração? É você dizer o seguinte: eu não vou te responder agora. Ou você diz assim: me dê um tempo para orar. É torturante, porque a gente vive na sociedade do imediatismo, do aqui, agora, tem que ser agora, e você tem que responder. E aí se você tem um WhatsApp, aparece lá aqueles 2 tracinhos em azul, a pessoa não viu, e você fica logo desesperado, ele viu e não falou, e você começa a se consumir por dentro. Sabe qual é o problema de tudo isso, irmãos? É que muitas vezes nos falta tempo para pedir a direção do pastor. E eu não estou falando de mim, estou falando do pastor aqui do Salmo. De nos voltar para Deus e dizer: Senhor, eu preciso ouvir tua direção. Essa semana você precisa tomar algumas decisões, eu também preciso tomar algumas decisões. Dê um pouco mais de tempo para ouvir a Deus. Não queira aquela resposta de imediato. Aguarde um tempo mais. Esperar um pouco para ouvir a voz de Deus, irmãos, e agir com sabedoria. Você não foi chamado e chamada para agir no imediatismo do mundo. Tem que ser tudo agora. Não, você foi chamado para ouvir a voz do pastor. Porque o que Deus nos diz aqui é que é Ele quem guia as ovelhas no caminho da justiça. A retidão, a melhor escolha, o caminho de sabedoria está em Deus, e nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deixa eu ser mais claro para você: não se apresse, deixe de impulsividade, porque isso vai prejudicar a tua audição espiritual. Não seja tentado a responder logo. Aguarde um tempo mais. Pede ao Senhor: Senhor, eu queria ouvir tua voz. Eu lembro quando, ainda adolescente, lá em Macaparana, que as pessoas diziam assim: olha, você precisa ouvir a voz de Deus. Eu ficava meio que entrava assim numa ideia mística, de que eu ia para um lugar e uma voz ia ressoar ali, e uma voz como de trovão. E eu, sinceramente, orava e pedia: Senhor, faz essa voz soar aqui, porque às vezes eu estou pedindo, Senhor, e não estou escutando nada. Meus irmãos, ouvir a voz de Deus requer de nós sensibilidade para ler e interpretar a Bíblia, interpretar o que nos acontece. Às vezes Deus está dando resposta o tempo todo para a gente, de algumas coisas que a gente está apresentando a Ele. Mas você sabe qual é o problema? É que a gente quer a resposta dentro dos nossos moldes. Senhor, se é tu que falas, tem que ser assim. E às vezes, irmãos, Deus está falando de uma maneira diferente. Às vezes, colocando algumas dificuldades, alguns empecilhos. Às vezes, irritando o nosso coração, porque as coisas estão acontecendo de uma forma que não era a forma que a gente imaginava que iria acontecer. E às vezes nos falta a sensibilidade para perceber a voz de Deus. E se você acha que isso é coisa da minha cabeça, eu quero que você lembre de uma coisa. Lembra como Paulo orou no espinho na carne? Ele orou por 3 vezes. E Deus não tirou o espinho na carne. Deus não deu a resposta de Paulo como Paulo queria. Mas Paulo tinha a sensibilidade espiritual que eu estou falando agora, para perceber o seguinte: Deus falou naquele não. Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo.
E quando Paulo entendeu, irmãos, que Deus não iria tirar aquele espinho na carne, Paulo entendeu o ressoar estrondoso de Deus, dizendo: Paulo, entenda que eu estou te dando resposta, você percebeu, então coloque ela no seu coração, eu estou cuidando de você, essa circunstância não está fora do meu controle. Meus irmãos, nós somos rebanhos de Deus, e é a voz de Deus que deve nos conduzir. Às vezes o tumulto de voz no nosso coração não são poucas, irmãos. Na empresa a gente escuta gente de um lado do outro dizendo: tem que ser assim, faz assim, tem que ser aquilo outro, né? No nosso convívio na família, está todo mundo cheio de opinião, e o melhor é assim, o melhor ali. Na multidão de conselhos, a sabedoria. A palavra do Senhor nos diz, quando nós ouvimos e discernimos e lapidamos o que ouvimos, a gente pode encontrar sabedoria. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus fala, e é a voz do pastor que você precisa ouvir, para que tudo o que você vier a fazer, você venha prosperar. Você vai botar a mão e você vai perceber a coisa prosperando. Sabe por quê, irmãos? Que você está no caminho da justiça, que Deus guia por amor do nome que Ele deu a você e que Ele colocou em você através do Espírito Santo, o nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus é sempre bom. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus é sempre bom, irmãos. Ele é bom porque Ele nos guia no caminho da justiça, Ele é bom porque Ele supre as nossas necessidades. Mas aqui ainda há uma outra forma, uma terceira forma, que Davi nos mostra essa bondade de Deus. Ele nos mostra que a bondade de Deus protege as nossas vidas em meio ao pavor, ao medo, aquela situação desesperadora que deixa o nosso coração apavorado. Davi diz: Deus te protege, Deus nos protege. Até onde a bondade de Deus vai conosco? Será que quando olhamos aquele diagnóstico que os médicos dizem para nós, né, não tem mais jeito? Às vezes, para amenizar a nossa aflição, diz: daqui para frente é só tratamento. A gente fica logo desesperado, né? A gente queria, quem sabe, uma pílula que a gente pudesse tomar e melhorar. Quem sabe até uma cirurgia que pudesse resolver, mas tem coisas que não vão ser resolvidas dessa forma. E a gente pergunta: Senhor, será que Tu tens cuidado de fato de mim? Até onde vai o cuidado de Deus para conosco, irmãos? Deus é bom para conosco, até mesmo quando estamos sob o risco da morte. Quando a morte se torna iminente para nós, próxima, ela começa a bater na nossa porta. Até nesses momentos, Deus é bom. E Davi vai nos mostrar isso nesse salmo. Veja o que ele diz, irmãos, aqui no versículo 4. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Davi, talvez aqui, ao fazer essa poesia, ele tenha lembrado dos episódios em que aquela ovelhinha desgarrada, ela ia para o vale. E o vale é exatamente aquela parte que separa uma montanha da outra, onde a ovelhinha descia e ela não tinha condições de subir. E quando ela descia para lá, ela ficava como um alvo fácil para os seus predadores. E quando ali chegava a noite, aquela ovelhinha apenas ali mungindo e dando os seus sinais, ficava um alvo fácil para os predadores. Mas Davi lembra que muitas vezes teve que ir ao vale, tirar a ovelha. E ele lembra que saía em direção ao vale com o seu cajado e com a sua vara. Um pau reto e um cajado, que na ponta tinha uma curva que era intencional. Ela servia para colocar no pescoço da ovelhinha e poder ajudar a ovelhinha a caminhar e dar a ela a direção que ela precisava seguir. Davi lembra desses episódios em que ele chegava lá e estava a ovelhinha já desesperada, e ele usava então o seu cajado e conduzia a ovelhinha
Para onde? Para o lugar seguro, para o lugar onde ela não seria mais ameaçada. Aí Davi agora senta para escrever o seu salmo e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. E por que ele não teme? Porque Deus, como bom pastor, Ele vai usar o cajado para nos tirar do lugar de risco de morte. Ele vai ser o nosso protetor, Ele vai nos conduzir para o lugar seguro, para que a gente possa descansar. Meus queridos irmãos, Deus manifesta a sua bondade para conosco, irmãos, nos dando proteção. Proteção que o coração que tem fé pode experimentar. A bondade de Deus fortalece nosso coração contra o pavor, meus irmãos. Ele diz: não temerei, não temerei. A verdade, e aqui eu queria que você entendesse bem isso, como humano que somos, é que quando nós estamos no vale, a gente teme. A gente começa a dizer: quem sabe já seja o fim. Quem sabe daqui para frente não tem mais jeito, não. Como pastor, irmãos, eu acho que é uma das experiências mais difíceis. É quando nós encontramos pessoas, irmãos nossos, já no estado terminal, e os irmãos se entregam à morte. A gente sabe disso. Aqui na nossa igreja já teve vários irmãos que já estão na glória, estão no paraíso com Deus, mas que antes de partir a gente teve a oportunidade de ir ao hospital. Eu lembro, irmãos, quando chegava para visitar alguns irmãos muito contentes, esperançosos: Deus vai fazer um milagre, mas no dia que eles decidiam que dali para frente não tinha mais jeito, era uma entrega. E eu percebia muito claramente isso. Eu lembro de uma vez visitando um deles, e cheguei nesse dia, eu percebi quando eu entrei num apartamento, a irmãzinha já um pouco abatida, e eu tentando animá-la. Minha irmã tinha fé, tinha esperança, ela calada. Aí ela olhou para mim e disse assim: seja o que Deus quiser, pastor. Ela não deu sorriso, não falou nada. Naquele momento, são os momentos emocionais ao extremo do pastor. A gente vê essas coisas e a pessoa se entregou. A ovelha no vale da sombra da morte, que diz: eu vou morrer aqui mesmo, eu não sairei desse vale. Humanamente nós somos tendenciosos a isso. Eu não sei em que parte do vale você está, se já está lá no fundo, perdendo as esperanças. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus é bom o tempo todo. O pastor da sua alma é bom o tempo todo. Você pode estar no vale da sombra da morte. Você já pode escutar até os lobos já ali fazendo o seu barulho para lhe consumir. Mas Deus é bom. Deus é bom. E Ele está com o cajado para lhe proteger. E Ele está com a vara para te proteger. Meu irmão, não se entregue. Não se entregue. Porque você é ovelha de Deus. Porque Deus é bom em tudo o que faz. Não desista, não jogue a toalha. Olhe para Deus, saiba quem Ele é e descanse o seu coração. Aquele que está debaixo da bondade do bom pastor, irmãos. Diz como o salmista diz no Salmo 118, versículo 6. Olha o que ele diz aí na sua Bíblia, Salmo 118, versículo 6. Vamos repetir todos juntos? Salmo 118, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? O Senhor está comigo, não temerei. O que alguém pode me fazer? Mais uma vez, o Senhor está comigo, não temerei. O que alguém pode me fazer? A minha oração é que o Espírito faça ecoar no seu coração essa certeza e essa convicção. Você pode estar no vale agora. E se você não estiver agora, no dia que você voltar para ouvir essa mensagem, você vai lembrar do que eu estou lhe falando aqui agora. Você está no vale, mas você tem um bom pastor. O vale não é totalmente escuro, enquanto a esperança do bom pastor está no seu coração. Não desista. Continue fortalecido e fortalecida. Mantenha a sua fé.
Porque Deus, Ele não nos abandona. Seu coração anda temeroso, não anda? Ultimamente, preocupado demais com aquilo que tem sentido, com as dores que tem aumentado todos os dias. Quero lhe dizer uma coisa, isso é o curso da vida, viu? Essa semana agora, apareceram uns estralados no meu joelho. Eu estava dizendo até a minha esposa, né? Estou começando a ficar velho, né? Eu estava pregando domingo lá no Alto Mateus, irmãos, quando eu fui levantar da cadeira para vir para o púlpito, deu um estralo, que todo mundo olhou para mim assim, quebrou alguma coisa aí. E eu sei de uma coisa, o tempo está chegando, as dores vão aumentar, o tédio vai chegando, só vê as coisas se repetindo, mesma coisa, não há nada de novo debaixo do sol. E quando o vale chegar, a gente precisa estar pronto para lembrar, nós temos o bom pastor, que é bom em todo o tempo, irmãos, que é bom em todo o tempo. Meus irmãos, confiemos na bondade do pastor que zela pela nossa vida. Se você está no vale, saiba que ele não te abandonou. Se você está no vale, olhe para o cajado de Deus, que ele pode ser estendido em sua direção, te agarrar pelo pescoço e carinhosamente te trazer de volta para o lugar seguro. Não desista, viu? Não desista. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus, para que o nosso coração descanse, para que a gente ore com alegria em todo o tempo. Meus irmãos, por fim, o salmista ainda nos mostra aqui que a bondade de Deus para conosco se manifesta de uma outra maneira. E aí ele vai nos mostrar que a bondade de Deus alegra nosso coração em todo tempo. E agora, a partir do versículo 5, ele muda a imagem. E agora é a imagem do anfitrião. Este anfitrião aqui, aquele que recepciona alguém na sua casa, né, é o próprio Deus. E essa não é uma recepção qualquer que ele vai nos mostrar aqui nessa poesia. É uma recepção de vitória. É uma recepção de quem estava em guerra, guerreando contra o inimigo, e o inimigo perdeu, e quando nós voltamos então e chegamos em casa, há um banquete pronto para nós nos alegrarmos, com muito vinho. É tanto vinho, irmãos, que o cálice transborda. Dentro da cultura judaica, irmãos, o vinho está sempre associado a momentos de festividade. Tinha alguma celebração, vamos celebrar com vinho. Sei que vocês já estão rindo aí, né? Vinho, vamos celebrar. Por quê? Porque era a bebida, irmãos, ali, que trazia alegria para aquela festividade. Aqui o salmista usa a imagem do vinho, e ele usa de uma forma bastante exagerada. Ele diz que o cálice, e o cálice é o cálice do vinho, ele não vai estar pela metade, ele vai estar transbordando. Sabe por quê? Porque com o cálice transbordando tem muito vinho para se alegrar. Sabe por quê? Porque a vitória chegou. Porque Deus deu a vitória. Então o anfitrião recebe em sua casa para celebrarmos juntos o nosso Deus e nos alegrar com aquilo que Ele fez por nós. E eu vou lhe dizer, nós já somos vitoriosos. Como Paulo nos diz, irmãos, lá em Romanos 8, 37 a 39, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo nós já somos vencedores. Nós já entramos na casa de Deus. E Deus já, irmãos, nos enche de alegria. Ele enche o nosso cálice e a gente se alegra com tudo o que Ele fez por nós. No versículo 5 ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Os adversários envergonhados, mas o salmista diante de Deus com uma mesa, um banquete pronto para a celebração. Unges a minha cabeça com óleo. Aqui são os preparativos, o óleo que trazia todo um cheiro, um aroma agradável, aquele que era ungido com óleo, ou seja, é uma preparação para a festa, irmãos. O anfitrião aqui está preparando aqueles que chegam até ele para festejar. É por isso que o povo de Deus, a igreja do Senhor, é um povo alegre. Alegre porque nós já somos vitoriosos e nós já estamos na casa de Deus, irmãos, através do sangue de Cristo Jesus. E ele diz no versículo 5, finalzinho: o meu cálice transborda.
a minha alegria é intensa. Meus queridos irmãos, na casa de Deus nós somos ungidos e podemos nos alegrar com o vinho que transborda em nosso cálice. Em Deus nós temos a esperança de gozar a sua bondade, não só aqui, mas eternamente. E o salmista então conclui o seu salmo expressando essa certeza com uma grande bênção. Ele diz assim no versículo 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós já entramos na casa do Senhor. Nós já voltamos da guerra, uma guerra que o nosso Senhor Jesus Cristo conquistou por nós lá na cruz do Calvário. Nós já estamos na casa do Senhor e viveremos eternamente na casa do Senhor, numa casa onde a bondade do Senhor nunca faltará, a misericórdia dele nunca faltará, estará sempre sobre a nossa vida. Meus queridos irmãos, como anda o coração de vocês? O coração de vocês tem se alegrado com a bondade de Deus? Ou você tem andado triste, precisando sempre de mais uma coisinha para se alegrar? Porque tem gente que é assim: ah, Deus é bom, mas a coisa aqui não está tão boa assim, está faltando isso, está faltando aquilo. Meus irmãos, a bondade e a misericórdia de Deus são suficientes para alegrar o nosso coração. Porque quando nós olhamos para aquilo que Ele fez em favor da nossa vida, irmãos, não tem como a gente não se alegrar. Ele venceu o inimigo que nós não poderíamos vencer. Ele derrotou Satanás na cruz do Calvário, irmãos, que nossos recursos não poderiam derrotar. Ele derrotou para nós, Ele venceu para nós, e é por isso que nós nos alegramos. Devemos desejar, então, estar na casa do Senhor, estar com Ele para sempre, debaixo da sua bondade constante. Almeje a presença eterna do Pai. Deseje isso, porque Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Seja quando Ele voltar, ou seja quando Deus te levar para Ele, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Deus é sempre bom para conosco. Não há um minuto aqui nessa terra em que nós não podemos ver a bondade de Deus. Portanto, não deixemos, meus queridos irmãos, que o medo tome conta do nosso coração. Não deixemos que o medo invada e nos paralise diante daquilo que tem apavorado o nosso coração. Porque o medo ele pode fazer você duvidar de Deus, do que Deus está fazendo. Não há um dia sequer nessa existência que Deus não esteja manifestando a bondade dele para conosco. E na cruz do Calvário, nós temos ali a bondade manifestada no seu grau máximo. Porque Deus estava olhando para pecadores como eu e você e morrendo em nosso favor. Derramando o seu sangue santo, puro, em favor de nós, manchados e corrompidos pelo pecado. Ele decidiu nos amar. Portanto, entregue, meu querido irmão, a sua vida aos cuidados de Deus. Deixe o bom pastor te guiar. Deixe o bom pastor guiar a sua vida. Deixe o bom pastor ser o guerreiro das tuas batalhas, para que você possa se alegrar na casa dele, com um grande banquete, com festa. Faça como se faz no interior, né? No interior, qualquer coisinha que acontece, mata logo uma galinha, né? Chama logo os convidados, né? E todo mundo vai comer ali e se alegrar. Participe do banquete de Deus, da festa que Deus preparou para você, porque Ele já venceu por você lá na cruz do Calvário. Que Deus nos ajude, que seja essa a bondade a satisfazer os nossos corações nessa noite e sempre. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, faça a oração, entregue a Deus aquele que tem afligido seu coração. Você não está aqui nessa noite por acaso. Você não está escutando o que você está escutando e nem entendendo o que você está entendendo por acaso. Deus, Ele cuida da sua vida e Ele sabe do que nós precisamos. Então vamos agradecer a Ele e orar, assim encerrando o nosso culto. Meu Pai, nós estamos, Senhor, aqui com o nosso coração grato,
diante, Deus, da Tua palavra, que nos revela a Tua bondade. Meu Senhor, como Tu és bom, Senhor. Como o Senhor não falha nas Tuas promessas, Senhor. Como nós podemos, Deus, nos alegrar com tudo que o Senhor já fez, olhando, Deus, para a Tua história, olhando para aquilo que o Senhor realizou em favor de nossas vidas. Meu Pai, eu te peço que nessa noite, aqueles que chegaram aqui, Deus, talvez desacreditados da bondade de Deus, que eles possam sair daqui, Deus, observando um pouco mais a sua vida e vendo, Deus, o quanto Tu és bom, para que os seus corações sejam corações gratos, para que nos seus lábios, Senhor, haja sempre um hino de louvor ao Teu nome. Meu Deus, seja com a Tua igreja. Pai, nós estamos aqui como o Teu rebanho, como Tuas ovelhas, e o que queremos é que o Senhor nos guie. Meu Senhor, nos faz ouvir os Teus passos, ouvir a Tua voz cada vez mais clara, Senhor, para que possamos nos conduzir no caminho da sabedoria, da retidão, da justiça, Senhor. Pai, seja conosco. Tenhas misericórdia, Deus, do nosso coração. Não nos deixe, Senhor, fazer ouvido de mercador diante daquilo que foi pregado. Que nós possamos refletir nessa noite um pouco mais naquilo que ouvimos. E que Tua palavra dê o seu fruto em nossas vidas. Assim eu te peço, Senhor. Abençoa-nos também nessa semana. Em cada decisão, em cada ação que iremos realizar. Que o Teu nome seja honrado e glorificado. Que vidas possam ver o Senhor, o Teu caráter em nós, Senhor. Meu Pai, eu te peço assim, crendo que o Senhor fará bem mais do que nós estamos pedindo, ou até mesmo imaginando. Meu Deus, assim eu te oro, assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos.